me perguntou, uma dúvida que muita gente tem, como que eu faço para vetorizar a imagem no Photoshop? Primeiro, eu não diria vetorizar a imagem, porque vetorizar a imagem não é o que você faz no Photoshop. O Photoshop ele é um software para pintura digital. Se eu for pensar no que leva a gente a pensar nessa questão do vetorizar, e que as pessoas pesquisam muito no Google sobre isso, o Photoshop ele é um software que te permite usar uma tela, como se você fosse um artista, pintando uma tela com pincel e óleo na mão, ou tinta acrílica. Então você tem a tela e você começa a pintar. É a mesma coisa que você faz no Photoshop, você pinta no Photoshop. Isso quer dizer o quê? Que no Photoshop a gente trabalha com pixel e não com vetor. Então, a pintura que eu fizer no Photoshop vai ser uma imagem que vai ser finalizada em pixel. Quando a gente fala vetorizar a imagem no Photoshop, isso me leva a entender que o que a gente procura fazer é como que eu transformo uma imagem num desenho usando o Photoshop. E transformar uma imagem no desenho no Photoshop é, na verdade, eu fazer uma pintura digital e não vetorizar. Porque o Photoshop trabalha em pixel e não em vetor. Quem trabalha com vetor é o Illustrator. E no Illustrator, sim, se eu abro uma foto e por cima dela começo a desenhar, o que eu estou fazendo é um desenho vetorial, porque o que eu vou ter ali vai ser um segmento de linha, e esse segmento de linha vai ter ali nele uma equação matemática calculando a qualquer momento como este segmento de linha vai estar se eu redimensionar ele, se eu aumento ou se eu diminuo ele de tamanho, reprocessando qualquer informação que esse segmento de linha tenha, como cor, espessura, preenchimento, textura e por aí vai, tudo que eu criar no Illustrator. No Photoshop não, quando eu pinto, aquela informação que eu pinto já vira pixel. E o pixel, ele é um quadradinho de cor sólida. Quando eu aumento a minha imagem, esse quadradinho de cor sólida vai ser replicado várias vezes. E o que acontece é aquilo que a gente chama de eu vejo o pixel estourado. Não é que o pixel está estourado e não é que o pixel aumentou de tamanho. É porque ele foi replicado tantas vezes, uma ao lado da outra com a mesma cor, que parece que um quadradinho que era assim ficou assim. E você começa a ver o pixel, e vendo o pixel num tamanho natural de imagem, você vê uma imagem pixelada. É o que acontece quando você amplia imagens no Photoshop, dependendo do nível de ampliação que você vai fazer, justamente porque ele não é vetor. Eu estou no Photoshop com aquela foto aberta, eu só vou voltar para a minha interface básica dele, então lá no menu Window eu vou em Workspace, selecionar Essentials e resetar essa minha interface Essentials porque ela está alterada. Vou tirar esse painelzinho daqui, mas vou deixar o restante. Pronto. Então, eu tenho a foto aberta no Photoshop, o que a gente normalmente faz, é muito comum a gente fazer isso. Preciso fazer um post para o Instagram, eu preciso fazer uma capa de livro, eu preciso fazer uma campanha para um pôster ou para enfim, para um pôster que vai ser estampado nos pontos de ônibus, um outdoor. Abro a foto. O problema de só abrir a foto, se você não investigar e começar a trabalhar em cima disso, é o tamanho que a imagem tem. Por isso eu tenho que ir lá no Image Size e verificar qual é o tamanho dessa imagem. Eu sei que ela, em pixels, ela tem esse tamanho aqui, ó. Vamos lá, o tamanho que estava aqui na hora que eu abri. Ela tem 2.304 por 3.456 pixels. Mas ela é grande o suficiente em centímetros? Em centímetros ela tem esse tamanho, 24 por 36. Esse tamanho serve para o que eu vou fazer? Se não, eu preciso de uma foto maior. Eu preciso captar essa foto maior se eu não quiser perder qualidade ampliando essa fotografia. Então a gente tem que saber com que tamanho a imagem está. Se eu mudo essa imagem, já que eu vou usar ela num desenho ou num tratamento de foto para revista, se eu mudo ela para 300 ppi, que seria a resolução ideal, eu consigo manter essa imagem num tamanho que ela tinha sem perder qualidade? Não necessariamente. Embora seja pouca ampliação que eu fiz aqui, eu já perdi um pouco de qualidade. O processamento do Photoshop é bom, ele preserva detalhes da imagem, mas eu perdi um pouco dela. Deixa eu voltar para 240 e desligar esse resample. Se eu desligo isso daqui e jogo agora para 300 aqui, olha o tamanho dela como mudou. De 24 centímetros que ela teria só para 19.
Ou seja, para eu ter ela em resolução de impressão para revista, ela vai ter que ser menor do que o que ela é originalmente. Eu vou poder usar ela no máximo nesse tamanho. Isso eu estou o quê? Reprocessando os pixels da imagem sem redimensioná-la, no que diz respeito à construção dos pixels dela. Eu só estou distribuindo esses pixels de uma maneira mais condensada. Eu tinha antes 240 pixels por polegada, agora eu vou ter ela com 300 pixels por polegada. Eu só consigo ter ela em 300 pixels por polegada sem perder qualidade se o tamanho impresso dela for menor, porque senão eu não consigo condensar os pixels dessa maneira. E isso faz diferença, a gente entender como funciona a maneira de se trabalhar com o tamanho da imagem para não perder resolução quando a gente faz modificações como essa que eu fiz agora.